capítulo 5, e a gente hoje continua do verso 6, tá? Para quem estava no último sermão, quinta-feira passada foi até a pastora que ministrou, eu estava no culto na ceia dos pastores, e então quinta-feira retrasada eu comecei a ministrar sobre Romanos 5, falando dos benefícios da justificação, que a justificação traz paz, a justificação traz glória, a justificação traz graça. Depois eu comecei a falar de que também precisamos nos gloriar nas tribulações. Precisamos aprender a glorificar a Deus no meio do sofrimento. Parece ser um paradoxo, mas nós precisamos louvar o nosso Senhor não só diante dos momentos de bonança, mas também, principalmente nos momentos de escassez, de dúvida, de circunstâncias difíceis, de complicações às quais estamos sujeitos. Então o apóstolo Paulo, a partir do verso 3, para recordarmos um pouco, o apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a tribulação produz paciência, que a paciência produz perseverança, e que a perseverança produz experiência, tá? Então, esperança, desculpa. E a partir do verso 6, a gente continua a tratar daquilo que o apóstolo Paulo continuou falando aos Romanos. Nós vamos ler agora do 6 até ao 11, tá certo? Todo mundo abriu aí seus textos. Romanos 5, verso 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, tá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Então, o apóstolo Paulo ele vai começar a tratar, a partir do verso 8, sobre esse amor de Deus imerecido. Ele faz questão de dizer que Deus, Jesus, não morreu por pessoas que mereciam. Jesus não morreu por pessoas que eram boas. Pelo contrário, nós éramos maus, nós estávamos distantes do Senhor, nós estávamos afastados do Senhor. O próprio verso 7, o apóstolo Paulo ele faz ele usa o verbo ousar. Ele diz: porque apenas alguém morrerá por um justo. Às vezes nós ousamos morrer por um justo. Nem é todo mundo que tem essa coragem. Não é todo mundo que tem a coragem de morrer por alguém bom. Às vezes a gente acha que as pessoas a qual nós estamos perto vão dar a vida por nós. A gente só sabe no dia do aperto, no dia da luta, no dia que Deus, isso não vai acontecer conosco. Mas a gente só sabe assim. Então o apóstolo Paulo é muito claro em dizer: porque alguém pode morrer por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então Jesus não morreu por pessoas boas. Nós estávamos depravados, distantes, afastados, nós estávamos irreconciliáveis com Deus, e por meio do sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor nos reconciliou com Deus. Jesus fez a ponte, Jesus fez o intermédio, e agora nós estamos diante desse amor, esse amor imerecido. O amor que Deus nos dá é imerecido. Como chamamos isso? Chamamos de graça. Graça, o favor imerecido.
Graça é receber além do que merecemos. Não é uma obra meritória, não é uma obra concernente dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que fazemos, não, porque se assim fosse, estávamos condenados. Mas pela morte de Jesus na cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós, ao invés de condenados, nos tornamos justificados em Deus. E agora nós experimentamos o seu amor, a causa do amor de Deus para conosco, a causa do amor de Deus para com a humanidade. E essa causa não está no objeto amado, não está, porque nós, o apóstolo Paulo faz questão de dizer, nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Nós não tínhamos características para que Jesus nos amasse, para que Deus nos amasse. Volto a frisar, Cristo morreu por alguém que não merecia o seu amor. Cristo morreu por uma humanidade caída, e nós vamos falar sobre isso, vai dar tempo. Nós vamos falar sobre a analogia de Adão e Jesus. Figuras muito ilustrativas, porque por meio de Adão, e se você não sabe, Adão, no hebraico Adão, vem da palavra humanidade. Adão significa humanidade. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e por Adão ser o nosso pai, nós herdamos esse pecado de Adão. Então o apóstolo Paulo vai fazer as figuras, as alegorias de Adão, o primeiro Adão e o último Adão, Jesus Cristo. Então nós recebemos esse amor da parte de Deus, e nós não éramos merecedores dele. Paulo faz questão de elencar quatro predicados, falando da condição deplorável do homem: fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Não sei se você está a entender, mas nós merecíamos castigo, nós merecíamos condenação, mas por meio da cruz, por meio da maior declaração de amor de todos os tempos, que foi Jesus morrer na cruz pela humanidade, nós recebemos reconciliação, nós recebemos graça, nós recebemos favor de Deus. Então tudo isso, essa ira de Deus que precisava ser derramada em alguém, porque Ele é justo, foi derramada em quem? Em Jesus Cristo. Por isso Isaías 53 diz que o Senhor Deus desejou fazê-lo enfermar. Então Ele sofreu, Ele padeceu, Ele levou sobre os seus ombros as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. Por isso que quando Ele está na cruz, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, que já era um salmo messiânico, ele repete o Salmo 22, porque ali, pelo pecado, o Deus Pai se afasta dele, porque o pecado causa isso: afastamento, distanciamento. Toda a ira de Deus cai em Jesus. E esse amor é um amor provado. Esse amor está provado por meio da cruz, queridos. A cruz é a maior prova de amor que existe. Acho que é por isso que é esse símbolo tão poderoso para nós. A cruz é talvez o símbolo mais poderoso do cristianismo. Mas nós também precisamos entender que Jesus não está mais preso no madeiro, que ali foi um momento a qual Ele passou para que tivéssemos vida. Hoje Ele vive, hoje Ele está ressurreto, hoje Ele está à direita do Pai, Ele está vivo e Ele reina pelos séculos dos séculos. Mas quando olhamos para a cruz, é inegável que nós enxergamos o amor de Jesus, que nós enxergamos o quanto Ele se expôs por nós. Paulo, ele afirma que essa cruz revela o amor de Deus, revela a plena justiça, revela o abundante amor que foi derramado sobre nós. O verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor. Se provou como, pastor? Aí o texto diz: prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior declaração de amor que existe. É alguém ter pago um preço alto, um preço de sangue, um preço de cruz, um preço de morte,
por pessoas que eram impróprias, por pessoas que eram depravadas, por pessoas que eram impuras, e mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele paga um preço de ira que precisava ser derramado sobre a humanidade. Deus Pai precisava pagar essa ira, derramar essa ira. Romanos 1 nós vimos isso. E essa ira é derramada na cruz. Essa ira é derramada por meio de Jesus, por meio do ato de Jesus. Por isso esse ato é tão simbólico, tão profético, tão forte sobre as nossas vidas. Frisei aqui no último sermão. Eu às vezes percebo que parece que a gente esqueceu isso. Parece que a gente esqueceu a profundidade do que é isso. A profundidade do que é que estávamos condenados, distantes, afastados, irreconciliáveis com Deus. E por meio da cruz nós recebemos esse favor. O preço foi pago, a escrita de dívida foi rasgada. Isso é fascinante. Isso é o motivo de, se Deus não nos der mais nada, porque infelizmente muitos chegam até Jesus hoje, ou por meio da religião, buscando algo em troca. E sim, Jesus é galardoador, sim, Jesus ama abençoar, Jesus ama restaurar, Jesus ama curar, mas se Ele não nos der mais nada disso, querido, nós ainda devemos a Ele muito amor, muita entrega, muita rendição. Não é que o melhor de Deus vai vir, o melhor de Deus já veio. Jesus já morreu por nós, Jesus já pagou um preço alto pelas nossas vidas. Se Ele não nos der mais nada, porque o Evangelho não se trata de dar, o Evangelho não se trata de receber. As pessoas estão amando mais as bênçãos do que o abençoador. Precisamos voltar a amar mais o abençoador, independentemente se Ele vai nos abençoar ou não, independentemente daquilo que Ele irá fazer ou não, se Ele vai restaurar ou não, se Ele vai curar ou não, se Ele vai nos prosperar ou não. Independente disso, nós devemos a Ele honra, glória, louvor. Nós devemos. Que saiamos desse evangelho antropocêntrico, desse evangelho egoísta, desse evangelho que corre para os braços de Jesus, porque quer as mãos de Jesus. Isso já aconteceu nos dias de Jesus. Jesus repreendeu alguns deles dizendo: vocês estão vindo a mim, não pelas palavras qual eu profiro, mas porque aqui vocês têm pão. Eles queriam físico. Quantos de nós queremos saciar só o físico? Mas o físico perece, o físico vai embora. E a nossa alma? Para onde ela vai? Nós iremos ter uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? É isso que precisamos refletir. O amor de Deus está provado, mais do que provado. Se você tem dúvida se alguém te ama, deixa eu te falar, a pessoa que criou o universo, a pessoa que criou os céus e a terra, Ele te ama. O amor dele está provado. Às vezes nós temos dúvida do amor das pessoas por nós, mas o amor de Jesus foi estendido sobre você. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso aqui é evangelho, é dar. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele deu, Ele provou o seu amor. Esse amor não é apenas um sentimento, é ação. Tem gente que diz que nos ama, mas às vezes são palavras ditas ao vento. O amor precisa ser provado com ações. O amor não consiste só em palavras. O amor é concedido em ações, em atos. Deus deu o seu Filho, querido. Deus nos amou, amou a humanidade. O Adão significa humanidade, ao ponto de dar o seu Filho. Você daria o seu filho? Você daria o seu filho em sacrifício, por amor à humanidade, por amor a uma sociedade caída, doente, deplorável? Você daria? Não, nós não daríamos. Não, nós não faríamos isso. Deus deu.
Deus deu pelo seu grande amor, porque amou o mundo de tal maneira, olha a expressão usada, amou o mundo de tal maneira, que deu. A gente quer tanto receber, tanto ter, e a gente não entende que o Evangelho se trata de dar. Adoração envolve perda, adoração se envolve quando nós damos algo, e não é o que sobra, é o que é de mais valor. Olha lá o primeiro culto oferecido por Caim e Abel, a oferta recebida, o culto recebido não foi o de Caim, foi o de Abel, porque Abel deu primícias, Abel deu o que era de valor. Deus deu o seu filho, Ele não deu qualquer coisa, Ele deu tudo, Ele deu tudo, Ele deu a si mesmo, porque é um mistério a qual nós não queremos entender, e eu nem te peço que você busque entender. É a Trindade, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas são subsistindo em uma pessoa. Ele deu a si mesmo. O Deus Pai deu a si mesmo, deu o Deus Filho, o Filho unigênito, o primogênito entre os mortos. Deus, Ele nos amou a tal ponto. O amor de Deus é singular, o amor de Deus é único, um amor que morre pelos pecadores. Se fomos justificados pelo sangue de Cristo, é o que Paulo vai dizer nos versos seguintes, com certeza seremos salvos da ira do dia do juízo. Se Cristo já verteu o seu sangue por nós, fazendo o trabalho mais difícil. Então, o capítulo 8, 32 de Romanos diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A morte de Jesus, a expiação de Jesus, como alguns querem dizer, não é uma expiação limitada. Ele não morreu por alguns, Ele morreu por todos. É uma expiação ilimitada. Ele não morreu somente pelos eleitos, Ele não morreu só pelos que são salvos, Ele morreu por todos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça e da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos, Ele amou o mundo e deu. O texto que Paulo faz questão de dizer, Ele não poupou nem o seu Filho, Ele deu por nós. Se Deus faz tanto a favor dos inimigos, porque éramos inimigos de Deus, imagina o que Ele fará agora por nós como amigos, como reconciliados em Deus, como aqueles que estão agora juntos de Deus novamente. E o verso 11 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa palavra é muito linda, porque nós somos reconciliados em Deus. Nós estávamos afastados, é como se nós tivéssemos brigado. É como se a Emily tivesse com raiva de mim e ela: pastor, coisa aqui que nós estamos brigados, nós estamos distantes. É como se o Lucas tivesse coisa ruim, é você estar num ambiente onde não é ruim. Não é, Luan? Se ajeita, Luan. Entendeu? É bom nós estarmos reconciliados, e nós somos reconciliados em Deus, e nós precisamos nos gloriar em Deus. O que é isso? Ter alegria em Deus. Paulo já nos falou outrora nos versos anteriores que devemos nos gloriar na esperança e nas tribulações. Agora Paulo diz: devemos também nos gloriar em Deus. Deus por si só é o nosso motivo de alegria. Deus por si só é suficiente para que encha os nossos corações de alegria. Por que a humanidade está imersa na ansiedade? Porque
não está com os olhos em Deus, está com preocupações excessivas, preocupações no amanhã, preocupações nas coisas que vão se dar. Nós precisamos ter alegria em Deus, precisamos ter expectativa em Deus, nos gloriar em Deus, a compreensão de que Deus tem um propósito, mesmo em meio às tribulações da nossa vida. Isso é consolador, saber que por meio das dificuldades o Senhor fala conosco, o Senhor nos prepara, o Senhor nos molda, o Senhor nos faz sensíveis à sua voz. Porque C.S. Lewis diz que o sofrimento é o holofote de Deus. Às vezes Deus nos sujeita ou nos permite estar no sofrimento para que nós estejamos sensíveis à voz dele, para que nós corremos aos seus pés, para que nós nos gloriemos nele. Mas, no entanto, todas as alegrias, seja aqui no tempo terreno ou na eternidade, nenhuma excede em ter alegria em Deus. Deus é a nossa maior alegria, Deus é o nosso maior prazer, Deus é o maior deleite da nossa alma, querido. Por isso a Bíblia está cheia dizendo: o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, nele. O Salmo 16, verso 11 diz: só nele há plenitude de alegria. Deus é a minha grande alegria. Deus é a nossa alegria. Eu não sei o que você está a passar, mas tenha alegria em Deus. Que essa palavra encha o seu peito, encha as suas emoções e: meu Deus, um homem morreu por mim. Eu era pecador, eu era distante, eu era imerecedor, e Jesus morreu por mim. Isso é um motivo de estarmos alegres, de estarmos felizes. Gloriar em Deus não só pelos privilégios, mas em suas misericórdias. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado, tem nos abençoado, a mão do Senhor tem estado sobre nós, livramentos que nós nem sabemos que recebemos. Você sabia que tem livramento que a gente nem sabe? Às vezes um horário que a gente tinha para sair e acaba demorando um pouco mais, e esses acasos às vezes é a soberania de Deus, nos livrando, nos protegendo, estendendo a misericórdia dele mais uma vez sobre nós. Nem sempre nós vamos ver, mas o fato é que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Precisamos ter esse entendimento de nos gloriar em Deus e não nas dádivas de Deus. É só se o Senhor me abençoar, é só se o Senhor me der, é só se o Senhor fazer. Isso é porta fechar. Isso é ao invés de um sim, eu escutar um não. Isso ao invés de receber isso, eu recebo aquilo. E aí? A alegria vai passar? Eu vou deixar de ter alegria no Senhor? Não. O abençoador é muito melhor que as bênçãos. Se gloriar em Deus é muito melhor do que se esbaldar nas bênçãos. Ele já é suficiente para as nossas vidas. Mesmo que os bens nos faltem, mesmo que as riquezas nos faltem, podemos nos exultar no Senhor, podemos nos resbaldar no Senhor, na alegria que Ele nos dá, no regozijo que Ele nos dá. Tem muitos no mundo aí buscando uma alegria passageira, efêmera, nas coisas, nos bens materiais, na reputação, na riqueza, mas isso não sacia a alma. Quantos relatos de homens ricos, mulheres ricas, você já viu que deram cabo da sua vida? Faltava dinheiro? Não. Faltava o que era mais importante: a presença de Jesus, a presença de Deus. Às vezes, com o nosso filho, a gente passa e olha, a gente explica para ele: filho, tem aquela pessoa ali porque tem dinheiro. Aquela pessoa ali tem aquele carro, tem aquilo ali, faz isso ali, porque tem dinheiro. Mas deixa nós lhe explicar: o dinheiro não é tudo. O dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra a oração antes da refeição, o dinheiro não compra a paz que temos dentro do nosso lar em família. Nós explicamos isso a ele, para
para que ele não entre no erro de pensar que o dinheiro só provém, a felicidade só provém do dinheiro, das coisas, do ter. Não, precisamos ensinar isso para eles. E eu concluo o verso 11 para entrar no verso 12 aqui. Vamos ler a partir do verso 12. Está dando para entender? Estou indo muito rápido, tranquilo? O título diz assim: morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo agora vai fazer aqui essa alegoria, essa tipologia de Adão e Jesus Cristo. E é muito importante nós entendermos isso, entendermos que por um homem, como ele frisa várias vezes nos versos, por um homem entrou o pecado no mundo. E como éramos filhos de Adão, nós herdamos o pecado de Adão. Ele pecou, nós também pecamos. Ele pecou e nós herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, dos nossos pais adâmicos. Nós herdamos, já nascemos com ela, já nascemos concebidos dentro dessa natureza pecaminosa. Sim, esse é um texto difícil, é um texto complexo, porque Paulo vai trazer uma teologia por trás disso. Ele vai falar do primeiro Adão e vai falar do segundo Adão. O primeiro Adão pecou, se afastou, foi expulso do jardim, e tem o segundo Adão, Jesus, que diferentemente de Adão, que por ele entrou a condenação e o pecado, por meio de Jesus nós recebemos a justificação, por meio de Jesus nós recebemos a graça, por meio de Jesus recebemos a misericórdia dele. E Adão e Cristo são cabeças de uma raça, são cabeças, apresentam ali como cabeças das suas gerações. Adão simbolizando uma velha natureza,
E Cristo simbolizando uma nova natureza, um novo nascimento. E o meio, porque todos pecaram, como Paulo discorre nos capítulos iniciais, falando sobre a depravação, ele agora aborda aqui. Ele diz: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que ele diz em Romanos 3:23, porque Adão pecou. E por meio de Adão, gentios, judeus, são pecadores, herdaram essa natureza, porque Adão era esse cabeça, e nós estávamos nele quando ele caiu. Com a queda dele, caiu toda a raça humana. Quando Adão peca, peca todos nós. Seu pecado nos é imputado. E filhos de Adão, todos os seres humanos nascem em pecado. Então, essa é uma verdade incontestável. Que há dois homens, Adão e Jesus Cristo. E nós estamos pendurados nos seus cinturões. Todas as pessoas estão em Adão por nascimento, ou em Cristo pelo novo nascimento. Enquanto não se reconciliaram ainda com Deus, enquanto ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ainda estão pendurados no umbigo, no cinturão do velho Adão. Aqueles que já nasceram de novo, por isso que Jesus diz lá em João 3 para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos diz: como pode o homem já sendo velho entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: tu é doutor, tu é mestre, se tu não sabe das coisas que eu falo. Jesus diz: é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus estava dizendo: você precisa nascer, um novo nascimento. É um novo nascimento, que agora nós não estamos mais ligados àquela natureza pecaminosa de Adão, mas agora estamos ligados a Jesus, o último Adão. Tudo bem? Então, nós estávamos em Adão. Esse pecado foi passado para nós. Nós herdamos esse pecado. Fomos concebidos em pecados. Já Cristo é um novo representante do novo símbolo. Por que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento? Testamento, a palavra no grego significa aliança. Então nós temos uma antiga aliança e temos uma nova aliança. Nós temos o primeiro Adão que pecou e por meio dele todos pecaram. E nós temos uma nova aliança. Nós temos o último Adão, que veio consertar os erros do primeiro Adão, que veio corrigir, que veio reconciliar. Em Adão caímos, morremos, mas em Cristo nos levantamos, em Cristo vivemos, em Cristo temos um novo nascimento, em Cristo temos uma nova realidade, em Cristo somos reconciliados com Deus. É isso que Cristo faz por nós. Por meio de Adão, o pecado entra no mundo. Por meio de Cristo, a obediência, a reconciliação, a justificação. É esse paralelo que Paulo está fazendo. É esse paralelo que Paulo está tratando. Ele está dizendo: Adão é a velha natureza, é a velha humanidade. Cristo é a nova humanidade. Por isso, Paulo diz aos Coríntios: aquele que está em mim, nova criatura é. Quando estamos em Cristo, eu não sou mais ligado à minha velha natureza adâmica, agora eu estou ligado em Cristo. Eu sou nova criatura. Ele continua a dizer: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então ele diz: olha, o que ficou para trás, ficou. E agora tudo se faz novo. Porque pelo pecado de Adão somos condenados, mas em Cristo somos perdoados. Em Cristo somos justificados. E não há ponto neutro. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Não tem em cima do muro. Não tem só simpatizante da fé. Não, ou você está ainda em Adão, preso aos seus delitos e pecados, ou você já está em Cristo, ou você já é nova criatura, ou as coisas velhas já ficaram para trás. Ou estamos em Adão, ou estamos em Jesus. É esses dois grupos.
Esses dois grupos são bem distintos. Os que ainda estão perdidos em Adão e os que já encontraram salvação em Cristo. Então, Paulo começa a discorrer sobre essa realidade. Ele vai falar no verso 12 sobre a queda de Adão. Verso 12, vamos ler novamente, por favor. Vou já terminar, tá? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha lá o que está associado. Depois do pecado vem o quê? A morte. Não é? A gente vai falar sobre isso. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado foi o maior desastre da humanidade. Quando você começa Gênesis, aí você tem Gênesis 1 e 2, a criação, tudo bonitinho, Deus se alegrando, e viu Deus e se alegrou, e viu Deus que era bom. No sexto dia, quando ele cria o homem, Deus diz assim, e viu Deus, e viu que era muito bom. Ele usa o muito ali, era muito bom. Aí tem o capítulo 1, tem o capítulo 2, chega no capítulo 3, a humanidade acaba de ser criada e a humanidade cai. É a queda da humanidade, o pecado entra, e o pecado é desastre, o pecado é enfado, o pecado é embuste, o pecado é engano, o pecado nos seduz, mas no final é morte. O pecado é prazeroso no início, mas no final é morte. É o que acontece aqui. Já o começo da humanidade, e por meio do pecado entra a morte. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer: o salário do pecado é a morte. Então, quando pecamos, nós já estamos gerando morte. Então, o pecado aqui é introduzido a partir da queda de Adão, tá? A partir dessa queda é que nós começamos a ver essas consequências do pecado. O pecado é conspiração, o pecado é transgressão, o pecado é rebeldia, o pecado é desobediência. Adão era livre. Adão tinha o que temos hoje, ele tinha livre-arbítrio. Por isso que Jesus deixou muito claro, Deus deixou muito claro, tem as árvores aí, todas você pode comer, todas, somente daquela não. Ele recebeu vários sims e apenas um não. Por que hoje nós somos seduzidos pelas proibições da vida? Porque herdamos o nosso primeiro pai. Se a gente disser para o menino, não faz aquilo ali não, não mexe naquilo ali não, parece que ele vai certinho, né? Parece que a gente gosta do proibido, parece que a gente gosta de transgredir, de se rebelar, de desobedecer. Adão era livre, mas se tornou escravo. Quando nós pecamos, nós largamos a nossa liberdade e nos tornamos escravos. Quer seja o vício que temos, quer seja a prática que temos, se eu começo a pecar, eu estou trocando a liberdade em Deus pelo vício, pela escravidão. E Adão fez isso, se tornou escravo do pecado, e por meio do pecado precipitou toda a humanidade, a raça, nesse estado de rebelião contra Deus. A primeira atitude de Deus, uma das primeiras atitudes, foi cobrir Adão e Eva. Olha a misericórdia de Deus. Ele ainda se preocupou em fazer roupas para eles e cobrir a nudez, porque quando pecamos, a nossa nudez é exposta. Quando pecamos, a nossa vergonha é exposta, o nosso opróbrio é exposto. E Adão fez isso e foi expulso do jardim. Ele chamou jardim. Que bom que esse jardim foi ocultado por Deus. Mas imagina as abundantes coisas que existiam nesse jardim, não é? Primeira criação de Deus ali. Ele foi expulso do jardim, entrou em rebelião contra Deus. O pecado dele é mortal, querido. O pecado é ofensa, é revolta.
E quando herdamos esse pecado de Adão, não apenas herdamos, mas nos tornamos como ele. Agora cada um é o próprio Adão. O pecado tem a origem em Adão, porque estamos em Adão de modo especial, porque não apenas ele é a raiz que nos gerou, mas o nosso representante, a nossa cabeça. Todos os homens pecaram em Adão, estão nos lombos do primeiro pai, do primeiro cabeça, do primeiro representante. É tão interessante que nos versos 15 a 19, Paulo vai frisar várias vezes, ele vai dizer, um único homem. Ele vai frisar várias vezes, um só homem. Verso 15, pela ofensa de um só. Verso 16, o julgamento derivou de uma só ofensa. Verso 17, pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte. Verso 18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Verso 19, pela obediência de um só homem. Ele faz questão de frisar que o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, por meio da desobediência de um homem. E aí, por meio do pecado, entra também a morte. A morte entra. E a morte é esse outro lado do pecado. Onde vive o pecado, a morte vive. A morte reina. Onde o pecado reina, reina a morte. Eles são correlatos. Eles estão intrinsecamente associados. Onde tem pecado, tem morte. O pecado sempre vai gerar morte. Viver no pecado é viver na morte. Então, é muito claro quando o apóstolo Paulo faz questão de dizer que através da entrada do pecado entra a carranca da morte. Por isso que Jesus depois, por meio da lei, vai instituir os sacrifícios. Quando se queria expiar um pecado, como se fazia isso? Por meio da morte, por meio do derramamento de sangue. Por isso que Jesus teve que vir, por isso que Jesus teve que se esvaziar de si mesmo, por isso que o último Adão teve que derramar sangue, porque sangue é moeda espiritual, porque sangue é moeda de troca. Se eu quero expiar algo, eu tenho que derramar sangue. Olha os pactos aí, como é feito os pactos? Tem que derramar o quê? É água? É sangue. Tem que derramar sangue, porque o sangue é isso. Por meio do pecado entra a morte. Não há separação. Pecado e morte não tem como se separar. Em Adão pecamos, em Adão morremos. Foi isso que Adão trouxe para nós. Essa pena de morte caiu sobre todos os homens por meio de Adão. E que morte é essa, pastor? Primeiro, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Morte física, separação entre a alma e o corpo. Morte espiritual, separação entre o ser e Deus, devido à desobediência. E tem a segunda morte, a morte eterna. Na morte eterna, há uma separação irremediável. E agora nós estamos totalmente afastados de Deus. A nossa alma e o nosso corpo serão mandados para o inferno. Essa é a segunda morte. Então, por meio do pecado, nós herdamos isso, nós trazemos isso, as consequências disso. O pecado é, portanto, o maior de todos os males. Preguei aqui há um tempo atrás, eu gosto muito desse sermão, a tragédia do pecado. O pecado é uma tragédia. Se todo mundo entender isso, o pecado é uma tragédia. Por que eu vou fazer isso? Porque isso aqui, se eu pecar, eu vou me rebelar, eu vou desobedecer, eu vou sofrer as consequências. Pecado é tragédia. Pecado é consequência cruel. Pecado é pior que pobreza. Pecado é pior que sofrimento. Pecado é pior que doença. Quando Jesus ia curar alguém, sabe o que ele fazia primeiro? Perdoados estão os teus pecados. Primeiro ele se tratava da questão da alma. Ele curava primeiro o espiritual, depois ele curava o físico.
Porque o espiritual é muito mais importante do que o natural, do que o físico. A morte, através de Adão, veio sobre todos nós, porque todos pecamos em Adão, e porque o salário do pecado é a morte. Essa morte atinge todos. Noa, sem distinção, sem exceção, ricos, pobres, donos, empregados, brancos, independentemente da raça, independentemente da classe social, não importa. A morte chega para todos. A morte vem para todos. No mundo as pessoas dizem assim: é a única certeza que temos, é a morte. Ela vem para todos. É o nosso último inimigo. É a última coisa que tem a ser vencida. A morte. Por meio de quê? Do pecado. Ela recebe o seu legalismo por meio do pecado. Quando nós transgredimos as leis, os princípios, a consequência é a morte. A consequência é ela. Ela é esse nosso último inimigo. A transgressão de Adão trouxe pecado, trouxe morte e trouxe condenação à raça humana. Olha o que faz o pecado. Olha o que faz. É por isso que eu acho fascinante a Bíblia, porque além dela de ter uma harmonia entre os seus livros, uma correlação entre os seus escritos, mesmo tendo escrito por mais de 40 escritores, tempos diferentes, continentes diferentes, línguas diferentes, mas ela não mente, ela não omite os erros dos homens. Não, está lá. Para quê? Para nós aprendermos. Está lá para a gente ver. Aí a gente vai ler e vai ver. Olha, falamos sobre isso domingo no dia que teve o estudo bíblico, domingo retrasado, falando de Abraão. Olha lá, o chamado de Abraão, Gênesis 12. Abraão está sendo chamado: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra pela qual eu te mostrarei. Ele obedece, rompe com o passado, rompe com as ligações de família, porque era uma família idólatra. Ele larga, tudo bem, é chamado, obedece. Que coisa linda, o pai da fé, o patriarca Abraão. Aí nos versos seguintes, Abraão, por meio da fome, resolve, porque Deus não mandou: eu vou para o Egito. Entra no Egito, primeira coisa que ele faz, viu, Leonardo? Ele chama a sua mulher e diz assim: olha, é o seguinte, sabe? Tu é muito bonita, sabe? Quando nós entrar no Egito, os egípcios vão querer ficar contigo. E quando tu disser que é minha mulher, eles vão me matar para poder ficar contigo, sabe? Vamos fazer o seguinte, sabe? Você vai dizer que é minha irmã, sabe? Olha lá, o pai da fé, o patriarca da fé, o homem pelo qual veio a nação de Israel, mentiu, colocou a sua mulher de escudo. Como é que eu não imagino os homens a qual eu conheço aqui, de pegar a sua mulher e fazer isso com a sua mulher? Imagina. Aí, o que acontece? Faraó, ela era muito bonita, pega ela e leva para o harém de Faraó. O que ele fez com ela lá, a Bíblia não diz para nós. Eu quero acreditar, na minha lógica humana, que Deus preservou, que Deus não permitiu, porque a Bíblia diz que Faraó recebe sonhos. Olha lá, quando nós nos relacionamos com o pecado, ao invés de Deus falar conosco, Deus começa a se revelar para o ímpio. Ao invés de nós exortar o ímpio, nós somos repreendidos pelo ímpio. Chega Faraó e repreende Abraão. Abraão, como é que tu faz isso? Por que tu não me disse que ela era tua mulher? Olha isso. Está lá a Bíblia deixando claro para nós. Então nós começamos os relatos bíblicos com vários homens de Deus que nós colocamos em patamares superiores, mas a Bíblia está mostrando a sua humanidade ali. A Bíblia está mostrando a humanidade caída decorrente de Adão. Aí nós temos Abraão. Depois de Abraão, olha que coisa forte. Vou já encerrar, a gente continua depois. Abraão faz isso. Sabe quem faz depois? Isaac. Isaac comete o mesmo erro do pai. Isaac chama a Rebeca e faz a mesma coisa. Mente. Usa a esposa de escudo. Que coisa feia.
Imagina. Não é, Lô? Não faria isso. Um cavaleiro desse aí. Aí nós temos Abraão, temos Isaac, Jacó, mentiroso, enganador, usurpador, não é? Aí ó, já começam os 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Aí você tem Moisés, matou um egípcio, assassino, fugitivo. E assim vai, querido. E assim vai. Então, é muito claro, em cima do texto que estou falando, nós vemos essa natureza pecaminosa. Nós vemos essa herança pecaminosa. Ah, se nós não vigiarmos. Ah, se nós não nos atentarmos. Ah, se nós, como o apóstolo diz lá em 1 Coríntios 10, 12: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aquele que está de pé, fique atento, se não cai, se não vacila, se não é constrangido, se não peca, se não é envergonhado. Nós temos que estar atentos, ligados. E a minha proposta hoje era terminar o capítulo 6, mas acredito que já ficou claro aí. A partir da quinta eu faço mais alguns apontamentos finais. Nós concluímos o 5 e vamos para o capítulo 6. Tudo bem? Então, a gente viu as figuras de Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. Possamos estar atentos, vigilantes. O pecado traz morte. O salário do pecado é morte. Vigie, erga as suas bases. É igual a luta, você tem que estar com a guarda alta, né? Fala, uma guarda alta, guarda levantada. Se achar que é muito bom, não. E tem luta que é assim. Quando eu assistia luta, o que acontecia? O cara se achava muito bom e ficava brincando. A guarda baixa, não era o quê? Lá com a guarda baixa, não, esse cara não vai fazer nada comigo. Acontecia, vinha um soco, pronto. Então a gente tem que ter atenção. Não brinque, não demolece, tá? Fuja da aparência do mal. Paulo está dizendo: fuja do mal, fuja da aparência. Aparentou mal. Opa, isso aqui que eu comecei a assistir não vai me levar para o caminho bom. Essa conversa que eu comecei a ter aqui não vai me levar para o caminho bom. Pronto, eu vou fugir, eu vou cortar. Fuja da aparência do mal. Se assim fizermos, vamos estar vigilantes, atentos e espertos para o dia que o Senhor vem. E Ele vem como ladrão. Ele vem no dia que nós não esperamos. Ele vem quando nós não imaginamos, tá? Porque se Ele viesse e nós soubéssemos a data, era mais, para muitos ia ser muito bom, né? Eu vou pecar, eu vou brincar, eu vou vacilar. Quando estiver perto, eu vou me reconciliar com Deus. A gente não sabe. Tem que estar vigilante todo dia. Tem que estar atento todo dia. Todo dia temos que estar atentos contra o pecado, contra as tentações. Tem uma música do Thales Roberto antiga que diz assim: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, né? Não vou cantar não, porque... mas é isso, todo dia o pecado vem. Todo dia ele vem, não deixa de vir não, todo dia ele vem. Mas nós precisamos controlar esse desejo. Depois eu vou falar sobre Gênesis 4, quando Deus ele exorta Caim. A Bíblia diz assim que tu precisa dominar esse desejo. Aquela palavra no original é como se fosse um animal pronto para caçar. Esse é o pecado. O pecado está ali pronto para nos destroçar. Se eu não dominar a minha carne, se eu não controlar essas influências externas, aí vai ser difícil. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração por meio da palavra. Agradeça a Deus pelo sacrifício na cruz, porque você estava condenado. Você estava irreconciliável com Deus.
E Deus te deu o maior presente de todos, que foi a tua salvação. Deus te concedeu vida. Não torne isso vão, não torne isso em libertino, tá? Aproveite a sua liberdade em Cristo, mas não transforme essa liberdade em libertinagem. Não brinque com a graça de Deus, tá bom? Vamos orar. Pai Santo e amado, queremos te agradecer, te louvar. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, Pai. Aquilo que o Senhor fez por nós, nós éramos fracos, pecadores, irreconciliáveis, e mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor pagou um alto preço por nós, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Que as nossas vidas sejam uma vida de gratidão, rendição e serviço ao teu ato, Pai. Ao ato que o Senhor fez na cruz. O Senhor se entregou por nós. Que nós também possamos entregar as nossas vidas, as nossas vontades, os nossos desejos a Ti, Pai. E possamos Te servir com muita entrega, Senhor, com aquilo que temos de melhor, com toda a adoração que podemos dar, não esperando receber de Ti coisas, mas reconhecendo aquilo que o Senhor já fez por nós, reconhecendo o favor que o Senhor já nos concedeu, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Que isso esteja imputado nas nossas mentes, Pai. Escreve isso nas nossas mentes e nos nossos corações, para que a gente não peque contra Ti, Senhor. Que essa palavra esteja fixada nos nossos corações, nos leve para casa em paz, em segurança. Protege a nossa entrada, a nossa saída, Senhor, e guia agora as nossas mentes, os nossos pensamentos. Gera uma mudança, uma metanoia, uma transformação, que possamos a cada dia ser parecidos e Teus imitadores, Pai. Te damos honra, Te damos glória, no nome de Jesus, amém. Levante a sua mão direita assim, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo desde agora até que Ele venha, como servo, sacerdote. O Senhor possa te abençoar, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.